Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Aqui quem fala com vocês é Jonathan. Nessa videoaula de hoje, eu vou estar demonstrando para vocês 10 funções de manipulação de string no SQL Server. Vou estar falando um pouco da parte teórica dessas funções e demonstrando na prática como que é a utilização e o resultado que a gente obtém. Bora lá então para a prática, para a gente ver como que é o funcionamento dessas funções. Eu vou estar iniciando aqui então com a ltrim. Qual que é a funcionalidade dela? Ela tem a função de remover espaços à esquerda de uma string que a gente tem no SQL Server. Ela é muito útil para estar fazendo a limpeza de dados vindos de formulários e textos que também estão desalinhados, tá ok? Então aqui é um exemplo para a gente ver na prática como que vai ser esse funcionamento. Então já estou aqui com uma guia aberta, que essa guia possui aqui na esquerda vários espaços, tá bom? Então, a partir da função ltrim, a gente vai colocar dentro do parênteses aqui a string que a gente quer fazer a remoção dos caracteres na esquerda. Vou selecionar aqui. Aqui vocês podem ver, como resultado, a gente não tem mais os espaços à esquerda. Só para até conferir aqui um pouco mais, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar copiando este valor aqui que veio como resultado e colocando aqui dentro das aspas simples, que aqui vocês vão conseguir ver que o retorno já não contém mais os espaços à esquerda, tá bom? Então, aqui é o funcionamento da função ltrim. A próxima que a gente vai estar vendo aqui é a rtrim, que a gente faz a remoção dos espaços à direita de uma string. L de left, R de right. Então, dessa forma a gente consegue remover tanto da esquerda como da direita. Então, bora lá para a gente fazer esse teste agora. Eu vou estar pegando os espaços aqui, colocando à direita e estar trocando para rtrim. Vamos selecionar, vamos ver aqui qual que vai ser o nosso resultado. Selecionei. Aqui eu vou estar copiando o resultado que a gente obteve aqui e colando aqui dentro das aspas simples, para vocês verem que, de fato, os espaços à direita foram removidos. Colei aqui, ó, SQL Server, sem espaço algum. Se eu copiasse esse daqui, que possui os espaços, e colasse, aqui vocês podem ver que colou, de fato, com os espaços à direita. E um plus aqui, que é o seguinte, a gente também tem a função trim, que ela faz o quê? Ela remove tanto direita como da esquerda. Então, aqui, ó, ela já é um conjunto das duas funções em uma só. Então aqui a gente tem a função trim, que ela faz a ação de remover tanto os espaços da direita como da esquerda de uma string. Se eu pegar aqui e fazer o select, olha o retorno que a gente teve. Vou colar aqui, ó, dentro das aspas simples, SQL Server sem os espaços à esquerda e sem os espaços também à direita. Então, é muito bacana essas funções, que elas vão ali nos auxiliar a fazer uma manipulação, por exemplo, de dados vindos de formulário que o usuário fez o preenchimento, tá bom? Então, a próxima que a gente vai ver aqui é a função len. O que ela faz? Ela retorna para a gente o tamanho da string, um tamanho em caracteres, vamos dizer assim. Então, eu vou pegar aqui o exemplo prático e uma observação. A função len, ela não conta os espaços no final da string, ela conta os espaços no início. No final ela não conta. Então vamos ver na prática esse funcionamento. Então aqui eu tenho o select len. Se eu fizer aqui o select, essa string possui 10 caracteres de tamanho. Se eu colocar aqui vários caracteres de espaço no final, isso não interfere. Porém, se eu colocar no início, essa função já conta para a gente já, tá bom? Então, essa função len, que ela vai fazer para a gente a contagem do tamanho dos caracteres da nossa string. Temos aqui agora o char_index. O que o char_index faz? Ele retorna para a gente a posição de uma substring. O que seria isso? Ela vai localizar para a gente a posição de uma parte de uma string dentro de uma outra string. Ok? Ela vai ser muito útil para a gente encontrar, por exemplo, domínios de e-mails, palavras e textos dentro de uma string. Vamos lá para a parte prática para a gente ver como que vai ser aqui o funcionamento. Eu vou estar colocando aqui select char_index SQL Server, que seria o que eu vou buscar dentro da minha string SQL Server. Vou executar aqui, ó, posição 5. Então, se eu contar aqui, ó, posição 1,
2, 3, 4, a quinta. Então, aqui, ó, ela começa a partir da posição 5. Então, aqui é a contagem de, vamos dizer assim, das posições onde essa substring aqui, essa parte de uma string, se encontra dentro dessa daqui. Se eu colocar somente VR, o que acontece? Na posição 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava posição aqui, inicia a palavra VR. Se eu colocar aqui, por exemplo, somente R, na sexta, porque ele encontrou a primeira parte, apesar que aqui também temos a palavra, né, o trecho da string R, porém ele vai informar para a gente a primeira posição. Então a char index ela vai ser muito útil para a gente encontrar palavras dentro de determinados textos. A próxima que a gente vai ver aqui é a pat index. Ela funciona um pouco como a própria char index, porém ela retorna a posição de um padrão dentro de uma string. Ela também vai aceitar algumas expressões, por exemplo, como a porcentagem, que é tanto para a gente pesquisar o que tem antes de uma string ou depois também de uma determinada string. Ela vai ser muito útil para a gente fazer buscas mais flexíveis dentro de uma string. Vou pegar aqui para a gente o select para a gente ver na prática como que vai ser o funcionamento. Então eu vou vir aqui e colar aqui select pat index. Aqui eu vou fazer a busca de server dentro da string SQL Server. Se eu executar aqui, na quinta posição. Então, server está iniciando na quinta posição. Aqui eu vou poder estar utilizando no pat index, diferente do char index, o caractere de porcentagem. Por quê? Aqui ele vai definir para mim que esse trecho que eu quero buscar, ele vai poder estar começando ou terminando dentro de qualquer parte da string que eu tiver. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, ERV. Por quê? Aqui, ERV está dentro da palavra server. Então, ele vai conseguir fazer para mim aqui essa busca. Vamos aqui fazer o select. Então, retornou a posição 6. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, iniciou aqui na sexta posição. Vamos então fazer aqui a comparação com o char index, para vocês verem que ele não suporta esses caracteres aqui especiais. Vou trocar aqui para char index, vou fazer o select. Aqui, ó, ele retornou 0 para mim. Por quê? Ele não aceita, de fato, esses caracteres aqui. Se eu executar o char index sem esses caracteres aqui, olha o que vai acontecer. Ele retornou para mim corretamente a posição que se encontra esse trecho ERV dentro de SQL Server. Voltando aqui no pat index para a gente ainda continuar na comparação com o char index, aqui no pat index ele permitiu que eu colocasse esse caractere aqui de percentual, porque ele vai fazer a busca encontrando o trecho ERV dentro aqui da string SQL Server, mesmo que contenha algo após o último caractere aqui ou anterior ao primeiro caractere. Por exemplo, se eu remover aqui, ó, olha para vocês verem o que acontece. Ele não encontrou nenhuma posição. Por quê? Ele tentaria encontrar a palavra completa ERV, porém ela não existe, porque ela aqui está composta. Agora, se eu coloco este caractere aqui, que seria um caractere coringa, que vai me permitir encontrar tudo que tiver antes do percentual ou depois, aqui ele já vai conseguir encontrar para mim este caractere corretamente. Então, o pat index ele é muito mais flexível nas buscas de padrões existentes de uma determinada string do que propriamente dito aqui o char index. Vamos aqui para o próximo exemplo. O próximo exemplo, a gente vai utilizar aqui o replace. Ele é útil quando a gente quer fazer uma substituição de parte de uma string. Beleza? Então, ele vai trocar todas as ocorrências de uma determinada string dentro de uma outra, certo? Então, ela é ótima também para a gente fazer a correção de palavras erradas ou fazer padronização de textos também. Vamos aqui para a prática. Então, aqui é o seguinte, a função replace, ela vai necessitar aqui de 3 parâmetros, que é o seguinte, seria a string completa que eu tenho, aqui seria a parte da string que eu quero
fazer a substituição. E aqui, como terceiro parâmetro, é o trecho em si da string que eu vou estar fazendo a substituição em si. Então, aqui seria o texto que eu quero fazer a pesquisa, o que eu quero encontrar e aqui o que eu quero fazer a substituição. Então, a minha string padrão ela é SQL Server é top. Eu quero trocar a palavra top por incrível. Vamos ver aqui, então, na prática, o funcionamento. Então, aqui para vocês verem, ó, o resultado foi SQL Server é incrível. Então, ele substituiu para mim top por incrível. Eu vou colocar aqui, ó, o SQL Server é top. Mas aqui, SQL Server é top. Então, eu tenho o top aqui em dois momentos. Mais aqui no início e aqui no final. Aqui vocês podem ver. Aqui top está todo em letras maiúsculas. Aqui somente a primeira letra. Como nesse caso a minha configuração do SQL Server não é case sensitive, ele não vai fazer a diferenciação de maiúsculas e minúsculas. Nesse caso, então, ele vai fazer a troca das duas ocorrências da palavra top. Então, vamos conferir aqui na prática. Rodando aqui o select, olha para vocês verem o resultado agora. O SQL Server é incrível, mas SQL Server é incrível. Por quê? Ele trocou todas as ocorrências de top para a palavra incrível. Então, essa é a funcionalidade da função replace no SQL Server. Vamos lá para a próxima? A próxima aqui a gente vai utilizar a substring. Qual que é a funcionalidade dela? Ela retorna parte de uma string dentro de uma string maior, vamos dizer assim, né, mais completa. Então, a função do substring é retornar um trecho de uma string, informando a posição inicial e a quantidade de caracteres que a gente vai pegar. Então, nesse caso, a substring ele vai pedir para a gente 3 parâmetros. Vou explicar para vocês aqui. O primeiro parâmetro da função substring, o que ele é? É a string completa que a gente quer fazer uma busca dentro dela. O segundo parâmetro aqui seria qual que seria a posição inicial que a gente quer pegar essa parte de string dentro da string inicial. E aqui seria quantos caracteres a gente quer pegar. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente executar, qual que é o nosso resultado? É SQL. Por quê? Eu quero pegar desde o caractere 1, da posição número 1, que se inicia aqui, e eu quero pegar 3 caracteres à frente. Primeiro caractere, segundo caractere, quarto caractere. Então, retornando para a gente, SQL, na verdade. E se eu quiser pegar aqui a palavra server, como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a contagem. Posição 1, 2, 3, 4, 5. Então, posição 5, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres que vão compor a palavra server. Então, aqui 6. Vamos ver o resultado. Server, tá vendo? Então, eu peguei aqui a partir da 5ª posição de caractere, contando 6 caracteres para frente. Então, aqui é a funcionalidade da função substring. Então, ela vai ser ótima para a gente fazer extração de parte de códigos ou prefixos, partes de CPF, por exemplo, dentro de uma string. A próxima que a gente vai verificar é a função left. Ela vai retornar para a gente os primeiros caracteres de uma string. Então, ela vai retornar os caracteres da parte esquerda de uma string. A gente vai passar como parâmetro para essa função a string em si que a gente quer estar fazendo a busca e quantos caracteres que a gente quer fazer essa extração. Vou estar pegando aqui. Então, aqui a gente tem de parâmetro. Na função left, o primeiro parâmetro seria a nossa string completa, que nesse caso é SQL Server. Eu quero estar pegando aqui, então, os 3 primeiros caracteres da esquerda dessa string. Então, vamos estar rodando aqui e vamos ver o resultado que a gente vai ter. Executando aqui, eu tenho aqui ó, SQL, porque retornou o primeiro, o segundo e o terceiro caractere dessa string aqui que a gente tem. Se eu fazer aqui uma outra alteração, vou colocar aqui, ó, John Dev. Eu quero pegar os primeiros 4 caracteres dessa string aqui, ó, John Dev. O que vai retornar para a gente? John. Então, essa aqui é a funcionalidade da função left. Ela vai ser muito útil para a gente, por exemplo, para a gente estar fazendo separação de códigos ou siglas e assim por diante. Então, da mesma forma que a gente tem
a função que pega os caracteres da esquerda, os primeiros caracteres, a gente tem a função que pega os últimos caracteres, que seria ali os caracteres voltados para a direita, que nesse caso é a função write. Então ela vai retornar os últimos caracteres de uma string e o funcionamento dessa função, a utilização, é a mesma coisa da left. Então a gente vai estar passando qual que seria a nossa string completa que a gente quer fazer a busca e vai estar passando a quantidade de caracteres que a gente quer pegar das últimas posições. Então aqui a gente tem SQL Server. Eu quero pegar 6 posições dos 6 últimos caracteres dessa string aqui. Se eu executar, retornou para a gente a palavra server. Por quê? Server são os 6 últimos caracteres dessa string. Mesmo teste anterior. Eu vou colocar aqui, ó, dev. Eu quero pegar somente os 3 últimos caracteres aqui da direita. Se eu fizer o select, retornou para a gente aqui o resultado como dev. Então, essa é a utilidade da função write. E a última que a gente vai ver aqui é a função stuff. O que ela faz? Ela insere uma string dentro da outra. Então, a função stuff, ela substitui parte de uma string por outra, informando a posição inicial e quantos caracteres serão removidos antes da inserção. Vamos aqui fazer select e ver na prática como que vai ser o funcionamento. Aqui vai ser até interessante porque a gente tem até aqui um caractere, vamos dizer assim, né, especial, que vai transformar para a gente essa string inicial. Então o que vai acontecer? O primeiro parâmetro aqui da função stuff é a string SQL Server. Aqui para mim, ó, eu vou estar informando a partir de qual caractere eu quero estar fazendo a inserção desse texto. Então aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então eu vou estar inserindo a minha string nova dentro da 5ª posição da minha string original. E esse terceiro parâmetro aqui seria quantas posições que eu quero estar fazendo a substituição antes de incluir esse novo trecho de string dentro da string original. Então, nesse caso aqui, eu não vou estar substituindo nenhum caractere, não. E o último e quarto parâmetro dessa função stuff seria qual que é o trecho de texto de string que eu quero estar inserindo dentro do meu trecho original. Então, aqui, como eu estou pegando a 5ª posição para estar inserindo esse meu texto aqui, então ele vai inserir aqui para a gente, antes de iniciar a palavra server, ele vai colocar este caractere aqui e um espaço. Então, o nosso resultado deveria ser SQL espaço. Esse caractere aqui simboliza um fogo, vamos dizer assim, espaço server. Vamos estar testando. F5. Opa, aqui para a gente retornou, vamos dizer assim, né? Interrogação. Por quê? Esse caractere não é reconhecido pelo próprio SQL Server. Porém, eu vou trocar aqui por um qualquer. Vou colocar aqui um traço. Vamos ver o que vai acontecer. Executei, ó, SQL espaço traço server. Até para vocês visualizarem melhor, eu vou estar copiando aqui este resultado, vou estar colando aqui entre aspas simples, só para a visualização ficar melhor aqui para vocês verem. Então, coloquei aqui, ó, retornou para a gente SQL Server. Se eu colocasse aqui, por exemplo, eu quero que seja substituído aqui para mim 6 caracteres antes de estar fazendo a inserção. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar colocando esse trecho aqui de string, que seria traço, espaço, eu vou estar colocando ele na 5ª posição da minha string original e vou estar substituindo 6 caracteres à frente da minha string original. Então, o resultado aqui seria SQL, espaço, traço, espaço. Vamos ver na prática se vai ser isso mesmo. F5. Aqui para a gente, ó, retornou SQL, espaço, traço. Só que será que aqui na frente tem um espaço? É claro que a gente não vai conseguir visualizar muito bem por conta do tamanho aqui da minha coluna que retornou. Porém, eu vou colar aqui dentro das aspas simples que a gente vai conseguir ver melhor ali o resultado que a gente obteve. Colei aqui, ó, retornou para a gente SQL, espaço, traço, espaço novamente. Então, aqui foi a utilização e demonstração na prática da função stuff. Então, a função stuff aqui ela vai ser muito útil para a gente estar fazendo manipulação dinâmica de uma determinada string. É isso aí, pessoal. Essa foi uma videoaula um pouco até rápida, demonstrando para vocês ali 10
funções de manipulação de string. Na próxima videoaula, eu também vou estar trazendo para vocês uma sequência de funções numéricas no SQL Server. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Gostou do vídeo? Deixa aí seu like. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma sugestão? Não deixe de deixar aqui o seu comentário, beleza? É isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima videoaula e até breve.